Olá, meus amigos, bom dia para vocês. Estamos de volta com a leitura do livro Céu e Inferno, um livro escrito por Allan Kardec e pelos espíritos e traduzido por Manuel Quintal. Antes da gente começar a ler, a gente faz uma oração, né, para a gente poder abrir os nossos trabalhos com uma energia boa. E nessa época eu estou fazendo uma oração para as vítimas do Covid do Brasil, porque está sendo muito difícil, né, no Brasil, nesse momento, para essas pessoas que faleceram. E também essa prece, ela não ajuda somente as pessoas que morreram recentemente, como que também as famílias, tá bem? E a lista de nomes que eu estou usando para isso é uma lista que você pode encontrar no Wikipedia, no site Wikipedia, que aparece a lista dos mortos, tá bom? Eu não sei se ali eles puderam colocar todas as pessoas que morreram, né? Eu acho que seria, não sei se é possível. Porém, cada dia a gente lê um pouquinho dos nomes da lista. E hoje eu vou incluir o nome da tia de uma amiga minha que faleceu na lista. Se vocês quiserem fazer a oração comigo, vocês podem incluir também nomes das pessoas que faleceram recentemente que vocês conhecem, tá bem? E a oração, ela começa assim: Deus Todo-Poderoso, que vossa misericórdia se estenda sobre a alma de... E aí a gente fala o nome das pessoas que faleceram. Da tia Odete Lima, faleceu ontem. De Vanderlei Maris, político, deputado federal pelo Rio Grande do Norte, morreu aos 79 anos. Aristóteles Ateniense, advogado, jurista, professor universitário, morreu aos 84 anos. Antônio Bivar, autor, dramaturgo, morreu aos 81 anos. Domingos Marroro, cacique chavante, líder da aldeia Sangradouro e ativista, morreu aos 60 anos. Nelson Meurer, político, deputado federal pelo Paraná, morreu aos 77 anos. Geraldo Juraci Campelo Leite, político, deputado estadual do Piauí, morreu aos 88 anos. Manuel Batista Chaves Filho, político, prefeito de Ingá, morreu aos 64 anos. José Paulo de Andrade, jornalista e radialista, morreu aos 78 anos. Ângela von Novakonski, médica e pesquisadora, morreu aos 67 anos. Henrique Soares da Costa, bispo católico, bispo de Palmares, morreu aos 57 anos. José Mentor, político, deputado federal por São Paulo, morreu aos 71 anos. Rodrigo Rodrigues, jornalista, morreu aos 45 anos. Gésio Amadeu, ator, morreu aos 73 anos. Aritana Iavalapiti, ativista pelos direitos indígenas, morreu aos 71 anos. Enio Mainardi, publicitário, morreu aos 85 anos. Andréia de Olicar, cantora gospel, morreu aos 44 anos. Caio Nárcio, cientista social e político, deputado federal por Minas Gerais, morreu aos 33 anos. Elzimar Coutinho, cientista e médico ginecologista, morreu aos 90 anos. Bom, Deus Todo-Poderoso, que sua misericórdia se estenda sobre a alma dessas pessoas que acabais de chamar para vós. Possam ser contadas em seu favor as provas que passaram na terra, e as nossas preces abrandar e abreviar as penas que ainda tenham que sofrer como espírito. Vós, bons espíritos, que viestes receber essas criaturas, e vós, sobretudo, que sois seu anjo guardião, assiste a elas, ajudando-as a se despojar da matéria. Dai-lhes a luz necessária e a consciência de si mesmas, a fim de se livrarem da perturbação que acompanha a passagem da vida corporal para a vida espiritual. Inspira-lhes o arrependimento de suas faltas e o desejo de repará-las para apressar o seu progresso rumo à eterna bem-aventurança. A vós, e aí a gente repete o nome, né? Tia Odete Lima,
Vanderlei Maris, Aristóteles Ateniense, Antônio Bivar, Domingos Marroro, Nelson Meurer, Geraldo Juraci Campelo Leite, Manuel Batista Chaves Filho, José Paulo de Andrade, Ângela von Novakonski, Henrique Soares da Costa, José Mentor, Rodrigo Rodrigues, Gésio Amadeu, Aritana e Avalapite, Enio Mainardi, Andréia de Olicar, Caio Nárcio, Elzimar Coutinho, a voz que acaba de entrar no mundo dos espíritos, quero dizer que, não obstante, a que encontras em nós, e nos veem, e nos ouvem, pois apenas deixastes o corpo perecível, que logo será reduzido a poeira. Deixastes o envoltório grosseiro, sujeito às vicissitudes e à morte, e conservastes apenas os envoltórios etéreos, imperecíveis e inacessíveis aos sofrimentos materiais. Se não vives mais pelo corpo, vives, entretanto, pelo espírito. E essa vida espiritual está isenta das misérias que afligem a humanidade. Não tens mais sobre os olhos o véu que nos oculta os esplendores da vida futura. Podes agora contemplar novas maravilhas, enquanto nós continuamos mergulhados nas trevas. Vais percorrer o espaço e visitar os mundos em plena liberdade, enquanto nós rastejamos penosamente na terra, presos aos nossos corpos materiais, semelhantes a um pesado fardo. Os horizontes do infinito se desvendarão diante de vós, e ao ver tanta grandeza, compreenderão a vaidade das ambições terrenas, das nossas aspirações mundanas e das alegrias fúteis a que os homens se entregam. A morte, para os homens, é apenas uma sensação momentânea no plano espiritual, no plano material, É apenas uma sensação momentânea no plano material, do exílio em que ainda nos mantém a vontade de Deus, os deveres que ainda temos que cumprir neste mundo. Nós te seguiremos pelo pensamento até o momento em que nos seja permitido juntar-nos novamente convosco, como agora vocês se reúnem aos que vos precederam. Não podemos ir ao vosso encalço, mas podem vir até nós. Vem, pois, atender os que vos amam e que também amastes. Ampara-os nas provas da vida. Vela pelos que vos são caros. Protege-os segundo as vossas possibilidades. Suaviza-lhes as amarguras da saudade, sugerindo-lhes o pensamento de que estão agora mais felizes e a consoladora certeza de que um dia estarão todos reunidos num mundo melhor. O mundo em que vocês estão, todos os ressentimentos terrenos devem extinguir-se. Que possas, para a tua felicidade futura, permanecer agora inacessível a eles. Perdoa, pois, a todos os que possam ter cometido faltas para convosco, como aqueles para os quais errastes também vos perdoam. Amém. Bom, gente, essa foi a leitura da nossa prece. Agora a gente vai para a leitura do texto. E aí, hoje a gente está na última parte em que o livro nos apresenta os espíritos felizes, né? Ele nos dá várias comunicações de espíritos que vieram se comunicar e que depois que eles morreram, eles estavam muito, muito felizes. E aí esse é o último espírito que o texto apresenta dentro dessa categoria de espíritos felizes. E esse espírito se chama Maurice Gontran, né? Quando ele estava vivo, ele se chamava assim, ele estava encarnado. E aí o livro nos explica que ele era um filho único e faleceu aos 18 anos de uma afecção pulmonar. A inteligência rara, razão precoce, né? Grande amor ao estudo, caráter doce, terno e simpático. Possuía todas as qualidades que fazem prever brilhante futuro. Bom, com grande êxito, terminara muito cedo os primeiros estudos, matriculando-se em seguida na escola politécnica. A morte desse rapaz acarretou aos pais uma dessas dores que deixam traços profundos e muitíssimo dolorosos.
pois que, tendo sido sempre de natureza delicada, esse rapaz, né, lhe atribuíam o fim prematuro ao trabalho de estudos a que o instigaram. Então eles se culpavam por ter instigado o filho a estudar demais e achavam que foi por causa disso que o filho morreu. Bom, exprobando-se então, diziam: de que lhe serve agora tudo o que aprendeu? Melhor fora que ficasse ignorante, pois a ciência não lhe era necessária para viver. E assim estaria, sem dúvida, entre nós. Seria o consolo da nossa velhice. Se conhecessem o espiritismo, raciocinariam de outra forma. Então, quer dizer, se os pais dele tivessem conhecido o espiritismo antes do filho morrer, eles não estariam se culpando dessa forma, né? Bom, no espiritismo encontraram, contudo, a verdadeira consolação. O ditado seguinte foi dado pelo rapaz a um dos seus amigos meses após a desencarnação. E aí ele falou, acho que o amigo, né, fez uma pergunta para o Maurice. Meu caro Maurice, a terna afeição que votáveis a vossos pais traz-me a convicção de que desejais reconfortar-lhes o ânimo, se estiver ao vosso alcance fazê-lo. O pesar, direi mesmo desespero, que o vosso passamento lhes trouxe, altera-lhes visivelmente a saúde, levando-os a desgostarem-se da vida. Algumas palavras de consolo poderão certamente fazer renascer-lhes a esperança. E aí vem a resposta do Maurice. Meu velho amigo esperava com impaciência esta ocasião que ora me facultais de comunicar-me. A dor de meus pais aflige-me, porém, ela se acalmará quando tiverem a certeza de que não estou perdido para eles. Aproximai-vos deles a fim de os convencer desta verdade, o que certamente conseguireis. Era preciso este acontecimento para insinuar-lhes uma crença que lhes trará a felicidade, impedindo-os de murmurar contra os decretos da providência. Sabeis que meu pai era muito cético a respeito da vida futura. Deus concedeu-lhe este desgosto para arrancá-lo do seu erro. Aqui nos reencontraremos, neste mundo onde não se reconhecem desgostos da vida, e no qual os precedi. Afirmai-lhes categoricamente que a aventura de tornarem a ver-me ser-lhes-á recusada como castigo, a falta de confiança na bondade de Deus. Para mim seria mesmo interdita a comunicação com eles durante o tempo da sua permanência na terra. O desespero é uma rebeldia à vontade do Onipotente, sempre punido com o prolongamento da causa que o produziu, até que haja completa submissão. O desespero é o verdadeiro suicídio por minar as forças corpóreas, e quem abrevia os seus dias no intuito de escapar mais cedo aos travos da dor faz jus às mais cruéis decepções. Deve-se, ao contrário, avigorar o corpo a fim de suportar mais facilmente o peso das provações. Meus queridos e bondosos pais, é a vós que neste momento me dirijo. Desde que deixei o despojo mortal, jamais deixei de estar ao vosso lado. Aí estou muito mais vezes, mesmo que quando na terra. Consolai-vos, pois, porque eu não estou morto, ou antes, estou mais vivo que vós. Apenas o corpo morreu, mas o espírito, esse, vive sempre. Ele é ademais livre, feliz, isento de moléstias, de enfermidade e de dores. Em vez de vos afligirdes, regozijai-vos por saber que estou ao abrigo de cuidados e apreensões, em lugar onde o coração se satura de alegria puríssima, sem a sombra de um desgosto. Meus bons amigos, não deploreis os que morrem precocemente, porque isto é uma graça que Deus lhes concede, poupando-os das tribulações da vida terrena. A minha existência aí não devia prolongar-se por muito tempo desta vez, visto ter adquirido o necessário para preencher
no espaço uma missão mais elevada. Se tivesse mais tempo, não imaginais a que perigos e seduções iria expor-me. E podereis acaso julgar da minha fortaleza para não sucumbir nessa luta que importaria atraso de alguns séculos? Por que, pois, lastimar o que me é vantajoso? Neste caso, uma dor inconsolável acusaria descrença só legitimável pela ideia do nada. Os que assim descreem, esses é que são dignos de lástima, pois para eles não pode haver consolação possível. Os entes caros figuram-se-lhes irremediavelmente perdidos, porque a tumba lhes leva à última esperança. E aí vem uma pergunta para o espírito de Maurice. Vossa morte foi dolorosa? E Maurice responde: não, meu amigo. Apenas sofri antes da morte os efeitos da moléstia que carregava. Porém, esse sofrimento diminuía à proporção que o último instante se aproximava. Depois, um dia, adormeci, sem pensar na morte. E tive então um sonho delicioso. Sonhei que estava curado, que não mais sofria, que respirava longos haustos, prazerosamente, um ar embalsamado e puro. Transportava-me através do espaço uma força desconhecida. Brilhante luz resplandecia em torno, mas, sem cansar minha vista, vi meu avô, não mais esquálido, alquebrado, porém com aspecto juvenil e loução. E ele estendia-me os braços, estreitando-me exclusivamente ao coração. Multidão de pessoas de risonhos semblantes o acompanhavam, acolhendo-me todos com benevolência e doçura. Parecia-me reconhecê-los e, venturoso por tornar a vê-los, trocávamos felicitações e testemunhos de amizade. Pois bem, o que eu supunha ser um sonho era a realidade, porque de tal sonho não devia despertar na terra, é que acordara no mundo espiritual. Aí vem a pergunta para o Maurice. A vossa moléstia não se originou da grande assiduidade no estudo? E ele responde: oh não, desenganai-vos. Contado estava o tempo que eu deveria passar na terra, e coisa alguma poderia aí reter-me. Sabia-o, meu espírito, nos momentos de desprendimento, e considerava-me feliz com a ideia da próxima libertação. Mas o tempo que aí passei não foi sem proveito, e hoje me felicito de o não ter perdido. Os sérios estudos feitos fortificaram minha alma, aumentando-lhe os conhecimentos. E se em virtude da minha curta existência não pude dar-lhes aplicação, nem por isso deixarei de o fazer mais tarde e com maior utilidade. Adeus, caro amigo. Eu parto para junto de meus pais a fim de predispô-los ao recebimento desta comunicação. E aí foi assinado pelo espírito de Maurice. Bom, gente, ficamos por aqui com a nossa leitura de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado dela tanto quanto eu. Um grande beijo a todos. Deus abençoe e até a próxima. Tchau, tchau.